Olá, aqui fala o professor Paulo Freitas e estamos aqui novamente para falar da disciplina de Direito Econômico. O tema da nossa aula de hoje será bens econômicos. Vamos analisar aqui alguns aspectos, referentes aqui a esse tópico tão importante nos dias de hoje, principalmente vocês vão ver logo mais, como isso pode influenciar no nosso dia a dia. Aqui abaixo vocês têm o nosso canal no YouTube, que vocês podem se inscrever e acompanhar aí as próximas publicações. Vamos lá. Introduzindo aqui a nossa matéria, iremos trabalhar aqui a compreensão e o conceito do objetivo de mercado, identificar ainda as espécies e classificações de bens, analisar o conceito de fato econômico, suas implicações para a economia, além de reconhecer os fatores de produção. E para isso, consolidar aí com os princípios que orientam a atividade econômica, conforme já falado em aulas anteriores. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de propor aqui uma reflexão. A questão de escassez de produto que nós estamos vivendo hoje, como por exemplo, o fornecimento de álcool em gel. Qual seria uma alternativa para normalizar o fornecimento de álcool em gel para toda a população? Você, acadêmico, o que pensa? Seria o congelamento de preços? Será? Ou ainda, o Estado passando a controlar e a gerir a distribuição de bens de consumo? Opa, intervenção? Quem falava assim, hein? Para e pensa sobre essas questões. Elas têm relacionamento direto com o modelo econômico no qual a gente vive, Então, notícias como esta aqui, vamos dar uma lida no tópico? Para que haja máscaras e álcool em gel para todos, só há uma solução: deixar os preços subirem. E ainda colocam a ênfase aqui no final, dizendo que o congelamento, esse sim, garantiria uma vitória da pandemia. Nessa perspectiva, notícias como essa costumam gerar uma certa estranheza, principalmente para quem não está familiarizado com a discussão de assuntos relacionados à economia. Mas vamos lá, vamos começar a aplicar os nossos conceitos aqui sobre a disciplina. Primeiramente, a palavra mercado é de grande relevância na economia, possuindo diversos sentidos. Você já deve ter ouvido expressões como economia de mercado, como mercado financeiro, ou mercado de trabalho, e até mesmo um local onde a gente realiza para fazer compras no dia a dia é denominado supermercado. Mas em que consiste a expressão? De maneira bem simplificada, o mercado... agora sim. O mercado seria um espaço para a realização de trocas de bens e serviços, ato imprescindível para o desenvolvimento econômico e social no mundo contemporâneo. Ou seja, o mercado é o local dessa interação de agentes econômicos, ou seja, é um espaço no qual entidades autônomas que são capazes de realizar operações econômicas e efetuar ali trocas de unidades monetárias, bens ou serviços. Portanto, é um conceito que nós precisamos ter bem fixado, Vamos falar então agora de agentes econômicos. São os principais agentes econômicos. Primeiro, famílias. Em que aspecto entraria famílias, São os consumidores de bens e serviços. No outro lado, empresas que produzem e circulam bens e serviços. E ainda as instituições financeiras que prestam serviços financeiros. E por fim, o próprio Estado, que realiza atividade econômica e de cunho coletivo, como a redistribuição de renda. Bom, partindo dessa premissa, o mercado, propriamente dito. Cada uma das modalidades de mercado busca satisfação de necessidades individuais e coletivas, específicas, de particulares e do próprio Estado. E os três principais esferas de mercado seriam o mercado de consumo, sentido mais comum da expressão mercado, está relacionado à negociação de bens e serviços produzidos, que não envolvem ativos financeiros, abarcando aqui a maior parte da população. Temos ainda no mercado de trabalho, onde será tratado aqui as relações envolvendo mão de obra mediante remuneração, incluído todos os agentes econômicos. E ainda o mercado financeiro, onde os agentes econômicos podem fornecer ou captar recursos financeiros, dependendo do interesse. Pense nisso. Considerando o mercado como um local de interação de agentes econômicos autônomos, capazes de realizar operações econômicas, concretizando trocas em unidades monetárias, bens ou serviços no âmbito consumerista, trabalhista e financeiro. Chegamos à seguinte indagação: como você está inserido no mercado? Ou ainda, em qual esfera possui maior atuação? Pense nisso.
reflita, né? Às vezes a gente não enxerga o nosso papel na ordem econômica como um todo, mas temos aí sim uma influência muito grande na atuação nossa, direta ou indireta, né, na relação de consumo. Bom, dando continuidade, vamos ver o que a Constituição Federal traz para nós. Bom, o Brasil, né, sendo um país capitalista, depende dessas interações entre os vendedores, compradores, e a gente pode citar aqui que nós vivemos então numa economia de mercado, que depende dessas trocas organizadas. E aí os princípios orientadores estão lá, no artigo 170 da Constituição, que começa com os incisos trazendo a seguinte redação: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Bom, tudo isso é a forma como nós estamos organizados enquanto economia, tratando-se assim de princípios que orientam a nossa atividade econômica, certo? Nessa seara, temos aqui então como premissas maiores, né? A percepção da livre concorrência, da propriedade privada e da defesa do consumidor, né? Que elas estão expressamente previstas na Constituição Federal como norteadores da atividade econômica, devendo ser garantidas em nossa sociedade. Tais princípios estão diretamente ligados ao mercado, pois apenas em um mercado livre e sem distorções, no qual os direitos de compradores e vendedores serão garantidos, os recursos econômicos poderão estar alocados de forma eficiente, maximizando assim a satisfação e gerando desenvolvimento nacional. Ou seja, garantias, né, que pode atrair aí investidores em especial, né? Por quê? Porque nós temos aqui essas premissas maiores que serão aí fixadas, tá ok? Pensando nisso, o nosso material traz alguns conceitos, como concorrência perfeita. Né? Pensar em concorrência perfeita, esses princípios aqui têm tudo a ver, né, com a conjunto de regras amplas, abertas e aplicáveis a todos de maneira irrestrita, né, como linhas diretivas, né, de como nós iremos atuar aí no mercado. Bom, por concorrência perfeita, na obra de Fábio Guimarães, Ben Soissan, encontramos o seguinte conceito para a concorrência perfeita, que seria aquele, né, onde há muitos produtores e muitos consumidores de um determinado bem, sem que qualquer deles possa individualmente interferir na quantidade ou no preço de oferta e demanda, pois lhes faltaria ali poder econômico, né? Como seria isso? A concorrência perfeita. Analisando essa situação, vamos utilizar aqui o mercado de produtos agrícolas. Por exemplo, essa imagem ao fundo aqui não foi à toa, né? Onde há uma série de pequenos e médios produtores espalhados por todo o Brasil e milhões de consumidores. Ou seja, aqui todo mundo pode estar plantando hortaliças, todo mundo pode estar produzindo diversos hortifrutis, que isso daí não vai sofrer, né? Não vai ter ali tanta percepção na alteração de preços conforme oferta e demanda, pautado justamente nessa imensidão de pessoas que estão aí produzindo, né? A quantidade de pessoas que estariam aí buscando a produção. Da mesma forma que são produtos que têm aí um mercado de clientes muito grande, né? Devemos ainda buscar sempre o mercado da concorrência perfeita, ou seja, a ideia nossa é essa, dando essa diversidade de compradores, vendedores, livre entrada, permanência da concorrência, mobilidade adequada de insumos, etc, né? Mas a pergunta é, isso acontece sempre? Nós temos aqui um órgão, né, que estaria organizado através de uma legislação também específica, que fala sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né? Aqui busca, sim, ao máximo, trazer essa realidade de mundo ideal, ou seja, uma realidade onde a concorrência seria perfeita, todo mundo teria iguais condições para disputar a sua fatia no mercado. Agora, na outra seara, existem situações onde são taxadas aqui como concorrência imperfeita, né? Há situações de distorção no mercado que prejudica a concorrência, né?
sendo nociva aos vendedores e compradores, já que a ausência de concorrência permite manipulação de preço, ocorrendo aqui a chamada concorrência imperfeita. Qual seria esse cenário, então? Pensar aqui em poucos vendedores, né? Poucos vendedores, nós temos duas figuras. Que figuras seriam essas de poucos vendedores? Primeiro, monopólio. Apenas uma empresa comercializa o bem ou serviço. Já viram essa? Acho que em aulas anteriores nós comentamos, né? Vou citar apenas uma aqui. O Facebook. Ele controla um ecossistema indiscutível, né? Gigante, imenso, de 1,6 bilhões de usuários da rede social original, sendo ainda mais 1 bilhão no WhatsApp, 900 milhões no Messenger e 400 milhões no Instagram. E é mais de 75% do mercado de mídia social móvel, ou seja, tem como discutir que seria um monopólio? Acho que não, hein? Vamos para o próximo. Oligopólio. Poucas empresas dominam o mercado de um bem ou serviço. Então, enquanto aqui é apenas uma, no oligopólio temos mais de uma, né? Vou citar aqui outro exemplo. Nós temos aqui as 10 grandes companhias que formam um oligopólio no Brasil, né? No Brasil não, em várias partes do mundo, mas que no Brasil em especial exerce aí uma grande fatia no mercado, na casa de 60% a 70% das compras de uma família, né? Ou seja, estou falando aqui da Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, Kraft, Coca-Cola, entre outras, né? O que acontece? Você pega aqui 10 empresas grandes que dominam tal percentual e para todo o resto sobra o quê? Em torno de 500 empresas menores e regionais para tentar fornecer produtos e insumos aí para as famílias brasileiras. Ou seja, uma situação aí de oligopólio. Pela concorrência imperfeita, nós falamos de poucos vendedores, mas também temos situação inversa, né? Onde existiria aqui poucos compradores. Opa, e o que acontece aqui agora, né? Temos o primeiro exemplo, monopsônio, ou seja, apenas um comprador adquire os bens ou serviços. Que exemplo seria esse, hein? Como isso pode impactar na nossa economia? Vou dar um exemplo aqui então para vocês. A Amazon, ela é um caso clássico, né? Onde ela seria a única compradora dominante, sendo assim capaz de baixar o preço de todos os seus fornecedores. Ou seja, olha o papel inverso aqui acontecendo, né? Isso muitas das vezes pode não ser aqui o papel ideal para exercício na nossa economia, por conta justamente aí dos incentivos e crescimento, né? Do outro lado ainda temos o quê? O oligopsônio, que seria poucos compradores dominando o mercado de bem ou serviço. E aqui a gente pode citar o mercado mundial de cacau, né? Onde apenas 3 grandes empresas adquirem a maior parte dos grãos produzidos por agricultores de pequeno porte. Ou seja, isso maximiza falhas de mercado, pois os compradores podem o quê? Determinar o preço de venda, né? Continuando, reflitam aqui sobre essa imagem, né? O que vocês conseguem enxergar? Aqui não estou querendo buscar parábola bíblica não, tá ok? Mas apenas a referência eu achei muito interessante no aspecto de concorrência. Vocês acham que estão em pé de igualdade os concorrentes aqui? Né? De fato, existe uma vantagem muito maior sobre esta personagem aqui do lado, né? Que além de maior, aparentemente mais forte, está mais bem equipado. E do outro lado aqui, alguém na condição mais frágil, né? Ou seja, existe concorrência real, né? Alguns comportamentos empresariais devem ser combatidos, né? Pois são prejudiciais à concorrência e ao consumidor. Que comportamentos seriam esses, né? Temos aí truste, cartel e dumping. O que é isso? Meu Deus, já ouvi falar dessas palavrinhas, mas vamos lá em cada uma delas, né? Os trusts seriam o quê? Ocorrem quando empresas concorrentes passam a constituir operação comum de maneira associada. Neste caso, não há concorrência, pois as empresas associadas se beneficiam em detrimento do consumidor que perde o direito de escolha. No caso dos cartéis, os vendedores realizam acordos para a prática do mesmo preço de venda de um produto, tornando a concorrência, nesse caso, inútil. Podemos citar o quê? Os postos de combustíveis, né, que são sempre aí alvos de fiscalização, justamente para evitar a formação dos cartéis. E por fim, temos a prática de dumping, que consiste justamente na redução dos preços, ou seja, muitas das vezes abaixo do próprio custo, com o único objetivo de
prejudicar a concorrência, né? Ou seja, alguém mais forte, alguém com maior capital, poderia ali baixar o preço intencionalmente, talvez ali abaixo do próprio custo, né? Para que isso forçasse o quê? A quebra ou até mesmo a decretação da falência de todos os seus concorrentes. E aqui é um abuso, né? Uma distorção. Então tem que tomar cuidado também com esse tipo de prática. E dessa forma, passamos então a observar de que maneira estaria aqui o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência fazendo a tal busca, né? Para corrigir as chamadas situações de concorrência imperfeita, que seriam prejudiciais ao mercado e ao próprio consumidor final. Com isso, são coibidas essas estruturas, né, de mercado no quais há poucos vendedores, bem como no quais há poucos compradores. Busca-se nesse sentido o quê? Equilibrar o jogo, né? Não deixar a estrutura de mercado na mão de poucos. Então temos aqui um gráfico, né, onde mostra as duas situações, né, de oferta e demanda, devendo aqui haver sim uma quantidade equilibrada de oferta e também da procura, né? Além disso, esses comportamentos empresariais como trusts, cartéis e dumping também são vedados pelo sistema. Existem punições a respeito desta situação, tá ok? Bom, aqui dando sequência, vamos falar um pouquinho aqui da lei da oferta e procura, né? Em todas as situações narradas, se busca se preservar a questão da lei da procura, né? Na qual seriam descritos o quê? Comportamentos dos consumidores na compra de bens e serviços, de acordo com a oferta e o preço. Veja bem aqui a imagem, né? Essa senhora sai para a compra de melancias e de um lado, onde ela estava aparentemente sendo direcionada, ofertava-se a R$ 10 a unidade. Já do outro lado, um produto aparentemente semelhante, pelo valor, né, de R$ 9,00 a unidade. Ou seja, aqui existe uma discussão sobre a mercadoria, que temos uma demanda, e a diferença no preço, né? Em resumo, se a oferta do produto for alta, o preço tende a cair. Veja, tem produto para todo lado, e aí o preço começa a diminuir como forma de quê? De chamar a atenção da pessoa, né? Enquanto nos períodos em que a demanda supera a oferta, o preço costuma subir. Então, aqui, imaginando que essas bancas estivessem aí vazias, né, haveria justamente o contrário, né? Então, temos como regra geral que o preço e demanda são inversamente proporcionais. Como forma de atender aí, né, os requisitos, depois vocês podem fazer aí a pausa e voltar em cada vídeo, né? Eu estou seguindo aqui justamente para poder tornar aqui a produção um pouquinho mais enxuta, né? Para que vocês tenham aí também acesso mais rápido ao material. Temos então outro conceito relacionado à questão de preço, né? A elasticidade da demanda, né? A elasticidade depende da essencialidade do bem e da existência de bens substitutos próximos, né? Então veja, há uma imagem aqui também, né, de preços e a pessoa buscando, o preço sobe, a pessoa não quer mais, né? Mas por elasticidade de preço da demanda, podemos entender como variação da quantidade consumida de um determinado bem diante da variação do seu preço. Ou seja, se a quantidade varia muito, diz-se que a demanda é elástica. Se a quantidade varia pouco, diz que a demanda é inelástica. Ou seja, depende do tipo de produto que em discussão está, o aumento do valor não vai fazer com que a pessoa deixe de consumir, né? Em contrapartida, existem outros tipos de produto que a variação de preço pode sim gerar uma mudança no comportamento, a pessoa deixar de comprar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Pessoa que deixou de comprar, porque talvez o produto não seria o quê? Aquele produto imprescindível, né? Nesse caso é chamado aqui de demanda o quê? Elástica, né? Altera-se, ele deixou de comprar porque o preço subiu. Agora, a energia elétrica, alguém vai deixar de consumir? Sobe o preço, a gente faz acionamento, mas não deixa de consumir, né? Mas vamos lá um exemplo mais claro aqui. Pegar aqui o setor alimentício, pensando aqui no arroz e no iogurte. São bens aí de consumo, né? Que todos nós apreciamos. Alguns nem tanto, né? Tá fazendo dieta de carboidrato, às vezes quer evitar aí o arroz. Mas vamos lá. Como o arroz é mais essencial no dia a dia, o aumento do preço significa uma queda pequena no seu consumo, porque ele é um bem essencial. Então veja, sobe o preço,
cai a venda, numa proporção menor. Já do outro lado, temos o iogurte, que ele é visto como um supérfluo, né? Ou seja, de modo que um pequeno aumento no preço, ou seja, você vê que a setinha azul subiu menos, né? Pode levar a uma grande queda nas vendas. Opa, a vermelhinha foi lá embaixo, saiu até da tela. Nesse contexto, você percebe aqui a elasticidade, né? Dependendo da utilidade do produto, você percebe de maneira muito clara a variação do interesse na procura pelo referido item. Dando continuidade, então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os bens em geral. Bens econômicos, né? Nesse momento é importante que você vai perceber que esses bens econômicos eles estão associados a valor pecuniário, viu? Possuem, por exemplo, um preço por serem escassos ou demandarem labor humano, não estando assim nos referindo, portanto, a bens livres, né, que nós já citamos sobre eles anteriormente, né, por serem intangíveis e de livre acesso, não possuindo preço, como o caso do ar que a gente respira ou a luz solar. Bom, temos aí como exemplos, né, os bens primários, intermediários, capitais e finais. Os bens eles também podem ser classificados aqui, né, e subdivididos conforme essa tabelinha, né, ainda em bens duráveis e não duráveis, tendo o seu papel primordial, né, e essa imagem que ela ilustra várias situações, né, no nosso cotidiano. Então a gente pode começar a classificá-los da seguinte maneira, pensando aqui então, primeiramente no critério valoração, bem econômico, né, e o seu processo de produção. O primário são aqueles que não sofreram tantas transformações, ou seja, produtos ali que podem ser lançados como as commodities, né? Temos ainda os intermediários, que são produzidos e utilizados no processo produtivo de outros bens. E ainda os bens de capital ou produção, né, que seriam máquinas e equipamentos utilizados na produção. Ou os bens chamados finais ou de consumo, que serviriam ao consumo final, classificando-se ainda estes em duráveis, que não se esgotam com a sua utilização, como exemplo, automóveis e calçados, ou ainda os não duráveis, que se esgotariam com a utilização, como exemplo, alimentos e bebidas. Dando continuidade, temos ainda os bens substitutos, né, que destacam-se aqui, né, com a nomenclatura também de sucedâneos, que seriam o quê? Aqueles que podem ser substituídos pelo consumidor por exercerem função semelhante. Então, bens substitutos perfeitos, eles são até raros, né? Mas a sua troca ela é aceita pelo consumidor. Vamos pensar aqui no clássico exemplo da margarina e da manteiga, né? Onde ali a pessoa pode estar optando por um ou por outro, pois haveriam ali uma certa funcionalidade equivalente, né? Ou ainda de uma maneira mais moderna, falar aqui na opção da variação do preço dos combustíveis, para quem tem carro flex, fazer a escolha entre o álcool ou a gasolina. Esses seriam aí bens, então, taxados como bens substitutos. Já os bens complementares, por outro lado, eles são consumidos em conjunto, de maneira que o aumento de consumo do item A tende a aumentar também o consumo do item B. O exemplo disso poderia ser impressora, né? Se começa a utilizar, você compra de determinados modelos em maior quantidade, também vai haver ali uma maior demanda pelos seus insumos. Pensar aqui, no caso, essa é uma jato tinta, né? Mas pensar nas impressoras aí, a toner, né? Que de repente faz impressão a laser, que utiliza toner e tal. Esse modelo aí de produto também vai estar ali sendo complementar, ou ainda, né? Pensar aqui no óleo e no filtro do óleo para uma motocicleta. Seriam situações aí de bens complementares. Dando continuidade, então, tendo falado aqui sobre bens, entramos aqui no fato econômico ou fatores econômicos, né? Eles representam aqui as variáveis micro e macroeconômicas que têm impacto no estudo da economia, ou seja, na análise da atividade econômica como um todo, englobando a produção, a circulação, a distribuição e o consumo dos bens e serviços. E assim, né, elementos como taxas de juros, inflação, câmbio e crescimento econômico afetam a tomada de decisões pelos agentes econômicos, ou seja, seriam fatores macroeconômicos. Temos ainda da mesma forma que o preço dos insumos e da matéria-prima, a escala e nível de integração da produção e o próprio orçamento das empresas integrariam ali os fatores micro
macroeconômicos, tá ok? Então aqui de branco estão os fatores macroeconômicos e aqui de pretinho está escrito os fatores microeconômicos, tá ok? Dando continuidade ainda dentro dos fatores, temos aí os fatores de produção. E segundo a teoria clássica, esses fatores estariam divididos ali entre terra, trabalho e capital, onde o fator trabalho, também chamado de fator humano, representa todas as atividades humanas que intervêm no processo produtivo. E também o fator capital pode ser dividido em 3 grupos, sendo um físico, formado pelos bens imóveis e maquinário, o humano, ligado aos empregados e executivos, e o financeiro, relacionado ao dinheiro e aos investimentos realizados na produção. E por fim, o fator terra englobaria todos os recursos naturais envolvidos na produção. E atualmente, a organização é vista como um fator de produção, sendo considerada a maneira pela qual os empresários se agrupam internamente e no mercado, a fim de atingir os objetivos empresariais e gerar lucro, reduzindo as incertezas dos mercados e os custos de transação e de oportunidade. E para fechar aqui então, temos alguns conceitos, aonde os custos de transação são todos os custos envolvidos na realização de determinada atividade, envolvendo até mesmo os custos de negociação, redação de contratos. Vamos pensar aqui no caso dos registros, dos custos com os advogados, entre outros. E ainda os custos de oportunidade, que seriam os custos ligados à renúncia em exercer determinada atividade, relacionados à opção não escolhida em determinada situação, onde a gente pode citar aqui os acordos, concessões das marcas, as exclusividades, cláusulas talvez de não concorrência, entre outras, tá? Que aí estariam ligadas diretamente ao modelo. Bom, eu deixo aqui para vocês, esses conceitos iniciais, que seriam justamente os tópicos relacionados à nossa aula de hoje, podendo aí vocês assistir o vídeo quantas vezes quiserem. Tá gravado, então fica fácil aí para você estar dando pause, voltando e anotando cada uma das observações. Mas pensando que talvez possam aí restar alguma dúvida, eu deixo aqui para vocês o meu contato, o meu e-mail, professorpaulofreitas@gmail, no qual você pode estar encaminhando aí a sua dúvida por escrito e eu vou responder aí no prazo mais rápido possível, tá ok? E ainda tem aqui o nosso merchan, que eu não posso deixar de falar, que você está assistindo aqui esse vídeo através do canal no YouTube. Eu peço aí, gentilmente, que você se inscreva no canal. Ajude aí o seu professor a fomentar mais ainda a produção dos vídeos, que por hora está sendo uma ferramenta obrigatória, na qual nós não temos outra opção para evitar as aglomerações, mas que penso eu manter num futuro próximo, a produção de materiais dessa natureza, para que facilitem o acesso ao conteúdo e vocês possam estar estudando a qualquer tempo, levando aí, as ferramentas que nós estaremos colocando à disposição. Fica aqui o meu abraço e aguardo você na próxima aula.